Boa tarde, telespectadores da TV Mundo Maior. Começa agora, ao vivo, o programa novamente na TV Mundo Maior. Sou eu, João Lourenço, que vos fala, e esse programa tem a ideia de trazer para nós instrumentos e instruções e, quiçá, instrutores que nos auxiliem na promoção da saúde mental. E para isso, nós vamos utilizar um manual. A nossa proposta é trazer para cá um estudo feito do ponto de vista médico, psiquiátrico e talvez psicológico sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho. Na semana passada, a gente já falou mais ou menos como que nós vamos fazer, e a nossa proposta hoje já é começar a fazer as fundamentações, ou seja, de onde foi que nós tiramos essa ideia de usar o Evangelho, a Boa Nova, como um manual. O manual do usuário da vida e do viver. Por que da vida? Porque da vida é a vida biológica, né? A necessidade que nós temos de dar qualidade, dar saúde para o nosso corpo físico. Também tem a ver com a nossa parte psicológica, porque o nosso corpo é um reflexo daquilo que a gente sente e pensa, né? E também a parte social, que na realidade o social é um reflexo final das trocas que nós temos com as pessoas, com as coisas, com os lugares, com as instituições, que é resultante do que a gente sente, pensa e, portanto, fala e faz, né? O social é uma resultante do que a gente fala e faz. Porém, tudo isso existe para uma coisa maior. O para quê disso tudo? Para que desse imbróglio, dessa coisa toda de biopsicossocial? É para o nosso crescimento espiritual. A finalidade maior, se é que isto é um fim, né? Porque não tem um fim, assim, a finalidade seria chegou ali e parou. Não, nossa meta é a evolução espiritual, é o crescimento espiritual através das ferramentas que o nosso Pai, que o poder superior, na maneira que a gente entenda, nos deu. E falando do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista médico, psicológico, como que nós podemos usar o Evangelho como um manual de conduta? Como a gente recebe um equipamento, como essa câmera que está me filmando, tem um manual de como você usa, para que você possa obter disso um melhor proveito. Se você não conhece todas as funções do objeto, do aparelho, da máquina que você comprou, você até vai usá-lo, mas não vai tirar todo o proveito possível. O Evangelho, para mim, nada mais é do que a retratação da vida de Jesus, que nos deu vários exemplos de como conduzir sentimentos, pensamentos e ações, e também as nossas palavras, para o nosso crescimento espiritual. Por isso que o Evangelho, a Boa Nova, é um manual do usuário da vida e do viver. E por que nós não vamos usar, então, o Evangelho comum? Não sei se a palavra é essa, comum, mas o tradicional. Porque, segundo as regras da teologia chamada hermenêutica, quando você vai falar da vida de Jesus, você tem que respeitar a sequência natural dos fatos que ocorreram na vida dele. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho certeza, depois de tantos milhares de anos, né, pelo menos 2000 anos, se nós realmente sabemos qual foi a sequência que aconteceu, se isso não se perdeu através da história, né? E outra também, porque a proposta nossa aqui não é fazer história ou histórico, né? Nós queremos transmitir para as pessoas instrumentos, instruções e instrutores que nos ajudem a melhorar a nossa vida. Por isso, vamos pegar como estudo o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que ele? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito através de orientações recebidas dos Espíritos que se utilizaram do conhecimento do Kardec, de Allan Kardec, que é o pseudônimo, né, de Denizar Hippolyte Léon Rivail, que era o seu conhecimento em pedagogia. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo não respeita a hermenêutica da teologia, porém, ele tem como meta tornar o estudo do manual da vida de maneira pedagógica, de maneira que as pessoas qualquer um pode ler e apreender, não é só compreender ou entender, é apreender as ferramentas que ele nos dá para melhorar os nossos sentimentos, pensamentos e, portanto, palavras e ações. E para a gente começar a falar hoje sobre isso,
nós vamos ter que entender, ou buscar entender, que quando você usa um manual, a ausência do conhecimento dele causa problemas. Nós chamamos isso de insanidades, certo? O excesso de uso do manual também causa insanidades. Insanidade não é a doença propriamente dita, mas são sentimentos, pensamentos, palavras e ações que vão mais cedo ou mais tarde nos adoecer. Só que nós não sabemos que aquilo é uma insanidade. Um sentimento insano, um pensamento insano, uma palavra insana, uma ação insana, não é necessariamente já uma doença, mas a repetição sistemática, metódica desses sentimentos, pensamentos, ações e palavras vai me adoecer. Porém, se eu não usar nenhum tipo de manual, nenhum tipo de orientação, as insanidades vão continuar acontecendo e eu vou adoecer. Porém, o excesso de uso do manual também adoece. Haja visto que recentemente nos Estados Unidos estão descrevendo uma nova doença que vai entrar no Código Internacional das Doenças, que é o fanatismo religioso. Portanto, se você usar demais um manual, você também pode estar ficando doente. Vamos dar um exemplo assim, numa coisa simples. Vamos supor esse iPad aqui, um tablet que você usa. De repente você quer usar ele exatamente como o manual manda. E aí você dá uma volta enorme para abrir um arquivo quando você de repente tinha um atalho que você não quer usar porque não está previsto no manual. Então você fica atrasando certas coisas porque você quer ser tão certinho, tão assim, estanque e reto, certinho, que você acaba adoecendo. Então, ser certinho também é uma insanidade, mas também ser totalmente relaxado é outra insanidade. Então, nós vamos conversar sobre o Evangelho, vendo cada capítulo dele, nos ajudando a ver o que é o caminho do meio, ou seja, como dizem os budistas, né? Qual é o melhor uso daquela informação que Jesus nos deu através do exemplo da vida dele, e vamos ver o que acontece na falta ou no excesso daquela conduta, ok? Primeira coisa que nós vamos perceber, então, aqui, é falar sobre a transição dos mundos, tá? Que é o primeiro diapositivo, slide, né? Diapositivo é um termo que a gente usa aportuguesando, né? Trazendo para o português, slide é em inglês, a diapositiva, que é sobre a transição dos mundos. Se vocês foram ver, tem sempre 4 elementos aí. Então, os mundos começam com o mundo primitivo, tem o mundo de expiação e provas, o mundo de regeneração e os mundos perfeitos, ok? Se você for ver, o mundo primitivo é um mundo em que as primeiras experiências que nós vamos passar como criatura divina, ou seja, o nosso Criador divino, Deus, criou a sua criatura e vai colocar nós para termos nossas primeiras experiências. No mundo primitivo, o que a gente vai aprender? Sobrevivência. Nós vamos aprender como não morrer, né? Nos mundos primitivos, nós vamos ser totalmente dominados pela vida biológica, né? Não tem como você não sobreviver se não atender a vida biológica. Então, nós somos meramente animais. E é dos animais que surge o principal elemento que Jesus, o grande criador do planeta Terra, nos permitiu, que é o desenvolvimento da esfera afetiva. Então, os instintos animais é o germen da afetividade, porque se não fosse a fome, a dor, o frio, nós não procuraríamos melhorar, nós não procuraríamos o outro, nós não procuraríamos fazer alguma coisa diferente. Se nós continuarmos olhando depois do mundo primitivo, no nosso diapositivo, vem o mundo de expiação e provas, que foi o mundo em que nós estamos terminando de viver. Esse mundo de expiação e provas é o quê? Deixamos de ser animal e temos uma consciência. Então a gente começa a perceber que os nossos instintos podem ser dominados, eles podem ser controlados, contornados ou simplesmente adiados à sua satisfação. Com isso eu uso a minha razão. Porém, muitas vezes eu posso até contornar, adiar, fazer de uma maneira diferente, mas nós somos ainda muito ligados à esfera animal. Então os instintos ainda
participam muito do mundo de expiação e provas, em que nós estamos aqui numa categoria chamada de hominais, misturas de homens com animais. Por isso que a gente vê muitas vezes nos relacionamentos humanos, ora predomina o humano, ora predomina o animal. E a gente percebe que existem grupos que são mais afeitos à animalidade e grupos que são mais afeitos a humanidades. E isso não é certo nem errado, nem é feio nem bonito, é apenas o que é possível. E é pela mistura das experiências que nós vamos adquirindo a nossa experiência, o nosso desenvolvimento psicológico, social, inclusive biológico e espiritual. Então, dos mundos primitivos, que são as primeiras experiências do afeto no mundo animal, vamos para o mundo de expiação e provas, e nesse mundo de expiação e provas nós estamos hoje, nós, no planeta Terra, caminhando, inaugurando o mundo de regeneração, aonde, através do raciocínio, e não da racionalização das coisas, mas através do raciocínio eu percebo que eu posso rever os meus comportamentos, tornando-os mais humanos e menos animais. Através da constatação simples de que, quanto mais animal eu sou, mais sofrimento eu tenho, mais necessidades básicas, instintivas eu tenho que atender, em detrimento das minhas necessidades psicológicas e sociais. Então, pelo raciocínio eu percebo, puxa, se eu controlando racionalmente as minhas dificuldades eu vivo melhor, então é melhor do que soltar a franga, como a gente fala, deixar que o meu animal se libere, achando que com isso eu vou aliviar, mas eu sempre tenho algum tipo de sequela de atender esta demanda meramente instintiva. O racional nos ajuda a entrar no processo de regeneração, ou seja, de compreender ativamente o processo de revisão de valores. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e nós vamos voltar para continuar falando sobre a transição dos mundos neste manual da vida que é o Evangelho.